O que te vem à mente quando eu falo a palavra Deus? Uma força abstrata e sem forma ou um ser específico? Parece um animal ou um humano? É homem ou mulher? Diante da forma que Deus toma em nossa mente, a pergunta que fica é: por que temos esse conceito de Deus? Da onde ele veio? A ideia que temos da divindade vem da nossa cultura, e a cultura veio da nossa consciência. O que me leva a pensar que toda mudança da consciência naturalmente afeta a imagem que Deus toma em nossa mente. E a mudança da imagem de Deus nos diz que descobertas fizemos com a consciência. Tem um símbolo usado para Deus que se destaca de todos como universal e supremo. É a grande metáfora da onde todas as outras metáforas e símbolos religiosos se originam. Nós, o ser humano. Eu distingui 3 formas comuns que Deus tomou ao longo da história e todas elas refletem a descoberta de aspectos nossos que eram desconhecidos. Quero enfatizar desde já que eu rejeito qualquer tentativa de provar ou desprovar a existência de Deus através de argumentos racionais. O desenvolvimento que eu estou delineando aqui não busca invalidar a perspectiva religiosa. Na verdade, eu até acredito que afirma ainda mais essa perspectiva. Claro que não a perspectiva tradicional, mas uma perspectiva que concebe o mundo humano como um mundo intrinsecamente religioso. Vamos começar na pré-história, onde a primeira forma que Deus toma é a forma que irei chamar aqui de natural. O divino surge com aparência de animal ou planta. Para você entender o porquê disso, olha esse vídeo e descreve na sua mente o que está acontecendo aqui. Você provavelmente descreveu o triângulo grande como um agressor, o círculo uma vítima assustada e o triângulo menor como um auxiliador, e os dois juntos estão lutando contra esse triângulo maior. Talvez o triângulo maior seja um pai agressivo contra uma mãe e um filho, ou um marido traído atrás do amante da esposa, ou quem sabe um valentão, certo? Não. Isso são apenas formas geométricas animadas em uma tela. Eu vou te dar um tempo para processar a força da nossa mente sobre a realidade. Essa foi uma amostra da nossa incrível capacidade mental de detectar agência e intenção no mundo, que é muito útil para prever as ações de outros animais, nos ajuda a caçar melhor, se relacionar melhor e também nos faz ver vida em objetos que, no sentido mais simples da coisa, não têm vida. Essa é a base psicológica em que surge o animismo, que é o nome que dá uma categoria de diversas religiões que consideramos o primeiro tipo de religião humana. Ela parte do princípio que, assim como nós temos intenções por trás dos nossos atos, a chuva, o sol, uma árvore, um animal possuem um agente interior que os move, vulgo espírito. E aqui o espírito é usado no sentido mais laico possível. O que o ser humano descobriu no seu interior com o início da consciência virou, inconscientemente, uma metáfora para entender o que havia no mundo exterior. No animismo, o humano não é superior às plantas ou animais, nem inferior a espíritos celestes. A mesma vida que existe dentro de um está no outro. Logo, o mundo parece, convenientemente para a mente humana, uma grande sociedade. Essa igualdade os fez ver com facilidade uma sacralidade em determinados animais e plantas por serem detentores de certas qualidades e, consequentemente, símbolos de poderes que os humanos acreditavam apenas atingir através desses seres. Como exemplo, temos um ritual xamânico da Sibéria, onde o xamã entra em estado de transe para se comunicar com um totem animal e pedir por proteção, cura ou orientação. Assim, animais, plantas, elementos naturais se tornam divinos e foram adorados como a face dos primeiros deuses, que na época não eram considerados deuses no sentido que damos hoje à palavra, mas acredito que você consiga entender as diferenças e as similaridades. Ainda assim, esses espíritos não eram nada além de mais um dos integrantes da grande sociedade da vida. Eles apenas tinham papéis diferentes dos humanos.
Todos os seres aqui são resultado da solidariedade da vida, que flui através de uma multiplicidade de formas sem distinção. Esse foi o primeiro passo importante para expandir nosso entendimento do mundo a partir da consciência, que, como os aprendizados de uma criança, não é completa, mas é a base fundamental para os entendimentos seguintes. A próxima forma de representação dos deuses que surge é a forma humana. Mas antes de chegarmos nela, temos um estágio intermediário que vale a menção. Com os egípcios na África 5.000 anos atrás e com o hinduísmo na Índia 4.000 anos atrás, encontramos os deuses metade humanos e metade animais. Alguém vai aparecer e dizer que era tudo simbólico, que eles não achavam que os deuses realmente tinham aquela forma meio animal. Obrigado por pontuar isso, porque assim eu posso esclarecer que o meu foco com o desenvolvimento que eu estou tratando no vídeo é o contexto psicológico em que essas representações surgem, e não a visão consciente que um povo tem dos seus deuses. Quando um primitivo tinha um urso como um totem, ele e toda a sua tribo afirmavam que ele era um urso. Não porque os seres humanos eram incapazes de perceber as diferenças anatômicas, mas é que aquele indivíduo, assim como o urso, compartilhavam certas qualidades. Qualidades essas que no passado a humanidade não reconhecia como suas. Aqui, os egípcios e hindus já começam a dar sinais de serem qualidades não totalmente dos animais. A consciência já viu o ser humano como a ponte para essas qualidades também. Nesses estágios simbólicos, vimos um animal como objeto central, depois apenas como cabeça ou parte do corpo, e então passa a ser só um ajudante. Um parceiro de uma figura humana completa que tem domínio sobre ele. Assim temos a segunda fase, a forma humana. Inconscientemente ou não, o ser humano já se vê como único e privilegiado, numa hierarquia onde ele estava acima de certas vidas e abaixo de outras. O espírito que era projetado em toda a natureza foi reconhecido como algo especificamente humano. Temos na Grécia Antiga um exemplo marcante dos deuses antropomorfizados não só em espírito, mas em forma. A aparência humana alcançou o status de símbolo do divino e de suas qualidades. Não porque a gente se achasse melhor, mas é que qualquer espécie que tivesse produzido o que o ser humano realizou naqueles anos, certamente reconheceria algo diferente entre eles. Nessa fase, o ser humano deixa claro para si e para o mundo sua posição contra a natureza e seu domínio sobre ela. Alguns veem isso como um grande mal, mas a verdade é que não é assim tão simples. Água encanada, comida na prateleira e a medicina são frutos dessa oposição. Antigamente, uma pessoa contraía uma doença incurável e o comum era falar, é a vontade de Deus. Alguém teve que se levantar e ir contra essa tal vontade. Salvamos incontáveis mais vidas graças a essa oposição, porém, também passamos a destruir incontáveis outras mais. Como falei, não é tão simples. É relevante destacar que esses estágios não representam uma evolução no sentido popular de melhor, e sim no sentido original, significando mudança. Um estágio não é a superação do outro, e sim a introjeção do estágio anterior. Na fase da forma humana e na seguinte, as crenças animistas continuam a operar. Só que ao invés de ser a ideia central, ela passa a ser uma ideia complementar. Eu esbarrei com um exemplo atual disso, onde a enchente do Rio Grande do Sul foi explicada como um castigo divino por alguns religiosos. O animismo continua vivo de alguma forma nas crenças atuais. Assim como as representações humanas atuais vão fazer parte da fase abstrata, como veremos a seguir. O ser humano nunca vai parar de usar suas interpretações intuitivas para lhe fornecer respostas sobre o mundo. Até nesse momento, uma das melhores descrições/explicações que encontrei dessa nossa tendência foi de Jung. Ele diz, não é o bastante para o primitivo ver o sol nascer e se pôr. Essa observação externa tem que ser, ao mesmo tempo, um acontecimento psíquico. O sol no seu curso deve representar o destino de um deus ou um herói que, em última análise, habita em lugar nenhum, senão na psique do ser humano. Toda a mitologização dos processos naturais não são metáforas desses acontecimentos objetivos. Na verdade, elas são expressões simbólicas do inconsciente drama interior da mente que ficam acessíveis à consciência através da projeção no mundo exterior. Resumindo, o que nós chamamos de mitos e classificamos de maneira rasa como mentiras nunca foram uma tentativa preguiçosa de revelar a verdade do mundo.
O que eles são, em essência, é a expressão da verdade das profundezas da mente humana. É o resultado do esforço humano de entender não o mundo, mas principalmente a si mesmo, através do que eles encontravam dentro de si. A ciência não vem para acabar com esse processo intuitivo humano, mas o ajuda a se aproximar da verdade. O que antes era projetado na natureza, com o avanço do conhecimento, passa a ser projetado em um novo lugar. A sociedade humana virou outro campo das projeções dos heróis, vilões, deuses e demônios da nossa mente. E continuamos, paulatinamente, no processo de identificar suas origens. A última fase é a que mais me intriga porque ela é recheada de paradoxo. É a fase da forma absoluta. Aqui o divino é imaterial, sem corpo ou forma específica. A palavra Deus nem cabe muito bem porque ela faz alusão a uma entidade pessoal. Embora por conveniência eu ainda use a palavra Deus ao longo do vídeo, entenda que eu me refiro ao sagrado que para de ser limitado a uma forma específica. Eu tenho dois exemplos para esse estágio que são o tal do taoísmo e o Deus cristão. Antes de eu aprofundar nos detalhes de cada exemplo, vamos entender a psicologia dessa fase. Simplificando de uma forma filosófica, na fase anterior, toda a importância da forma humana vinha da percepção de ser um corpo privilegiado que possuía um espírito diferente do resto da natureza. A humanidade agora percebe o contrário. Ela se vê, na verdade, como um espírito privilegiado que possui um corpo, mas não apenas um corpo, e sim toda a existência. Vai parecer uma viagem muito doida, mas se você veio até aqui nesse canal, você já esperava algo do tipo. Então sobe na minha garupa e confia. As diferentes qualidades antes relacionadas às diferentes formas desse espírito agora são atribuídas não às formas, mas ao espírito em si. Então a capacidade de criar bem e mal, de destruir e de nutrir, de pacificar, de guerrear, de competir e cooperar, tudo emerge desse espírito que passa a ser absoluto. As formas decaem de importância e esse ser amorfo e abstrato ganha a posição de representação do divino. Deus se torna algo mais contraditório, fluido e mental. E eu digo mental não no sentido dele estar dentro da sua mente, mas de ele ser exatamente como a percepção que temos da mente. Sua mente afeta tudo. Cada experiência sua depende dela e, ao mesmo tempo, você nunca vê ela diretamente. Com essa percepção inconsciente de si, a humanidade passa a dar destaque a outros conceitos em suas religiões. O Deus cristão e o tal do taoísmo são exemplos disso. Começando com o Deus da Bíblia, qual é o detalhe dele aqui? O Deus do Velho Testamento é extremamente humano. Ele vem com um ar de absoluto e talvez na teoria ele até seja, eu não sou o sabe-tudo da Bíblia, mas ele sempre aparece de uma forma personalizada. E não cabe aqui a discussão do porquê era assim. Já o Deus do Novo Testamento vem como esse ser absoluto e cognoscível, que nem aparece de forma direta como antes. Tudo o que temos é Jesus como um representante dele fazendo as coisas acontecer. Então, por mais que o caráter absoluto e total seja declarado, é sempre o caráter pessoal e humano do sagrado bíblico que tem destaque. Por isso, o que eu escolho como exemplo aqui é esse lado abstrato e absoluto do Deus do Novo Testamento. Já no caso do tal do taoísmo, fica bem claro o que eu falei no início. Ele é sagrado, mas ele não é Deus ou uma divindade no sentido pessoal que damos à palavra. Tal significa o caminho. E ele é literalmente isso, o caminho pelo qual tudo acontece e tudo é criado. Da primeira vez que eu li o Tao Te Ching e vi a descrição do Tao, eu lembro de pensar, mano, essa é a descrição de um ser verdadeiramente absoluto. A minha mente, condicionada à cultura ocidental cristã, só conseguia conceber o Tao como uma entidade, e hoje eu entendo que não é. Ele é impessoal e não tem interesses nem preferências, ele apenas é. Sendo sagrado para os taoístas, é um tanto curioso para a gente descobrir que eles não adoram o Tao. Eles adoram outros deuses pessoais que são considerados expressões do Tao e que cumprem o mesmo papel de Jesus. São mediadores para se facilitar a relação com o absoluto. Diante disso, me questionei, por que os taoístas fazem a mesma coisa que os cristãos? Por que eles usam um Deus como mediador quando eles já têm uma concepção clara do absoluto? E aí eu encarei a realidade de um ser absoluto. Para pensar comigo. Do ponto de vista do fiel,
É deprimente adorar algo que é verdadeiramente absoluto. Algo absoluto é indiferente com você. Ele não te castiga, ele não te presenteia, ele não se importa. Por que ele se importaria? Por absoluto, tudo dá na mesma. Porque tudo começa nele e tudo termina nele. Ele é absoluto, não tem nada além dele. A gravidade é um ótimo exemplo de algo que podemos considerar absoluto. Ela é o que ela é e vai continuar a ser, independente do que você queira, goste, peça, implore, chore e suplique. Você pode tacar tanto um bebê inocente como o maior assassino do alto de um prédio, que os dois vão cair igual. Essa forma do divino é difícil de digerir para a mente humana porque ela encerra a ideia de um Deus como uma personalidade com gostos e preferências igual a gente e, principalmente, acaba com a expectativa de influenciar essa divindade. Os gregos tinham o caos, que é um exemplo ideal desse estágio. É a fonte sagrada de onde tudo vem para eles. Porém, o centro do seu culto eram os deuses personalizados, porque eles, como pessoas, têm interesses e por isso podem ser manipulados com oferendas e cultos. O que eu quero mostrar com isso é que toda religião tem uma concepção do indescritível absoluto que está além do ser e não ser. A diferença está no destaque que esse absoluto tem na mente da maioria dos fiéis. Na forma absoluta, se demonstra como a compreensão humana de si transcendeu a personalidade unilateral e limitada a interesses pessoais. O ser humano encontrou em si o fundo vazio e silencioso que carrega o potencial de toda a existência. Eu tenho um vídeo onde eu aprofundo nesse conceito do vazio, caso você queira ver, mas para facilitar, entenda ele como o vazio de uma tela. Naquele vazio, existe o potencial para ser pintado todos os quadros. É a isso que eu me refiro com absoluto. Só quem busca a verdade pode transcender a personalidade e alcançar o que algumas filosofias chamam de nirvana ou realização. A pessoa que se importa em agradar a sua personalidade e satisfazer os próprios desejos, verá Deus eternamente como uma pessoa movida pelos seus interesses particulares. Que é aquele entendimento lá do animismo, só que aqui esse ser sagrado está numa posição superior a nós. Em uma das referências que eu usei para desenvolver o vídeo, o autor descreve isso perfeitamente ao dizer: o ser humano trabalha sobre o limite de uma mente projetada para compreender o universo social e não o universo como um todo. Para entender o universo como um todo, temos que mergulhar nos paradoxos da existência. E é aqui que a brincadeira fica interessante porque ou tu entende ou tu não entende. Se não entende, Deus continua sendo uma pessoa em espírito ou aparência. Se você entende, ou tu surta e desiste de viver porque nada importa, ou você percebe que se nada importa, tudo pode ser apreciado. É assim tão preto no branco? Não, na real você meio que sente tudo ao mesmo tempo, mas foi para simplificar. Nossa mente não se dá bem com paradoxos e contradições. Não à toa a psicologia e a psicanálise falam a respeito da parte nossa que é reprimida na psique por ser incongruente com a personalidade. Ou seja, se eu gosto de feijão, eu devo reprimir toda a experiência de desgosto do feijão, ou reprimir qualquer pensamento que valide o desgosto do feijão, pois eles criam uma contradição. Diante dessa nossa configuração mental, nós temos que lidar com o absoluto, que é a merda de um paradoxo. O problema começa quando tu percebe que para algo amar absolutamente tudo, ele precisa ser indiferente a tudo. Como algo pode amar e ser indiferente ao mesmo tempo? Eu não sei, mas eu sei que não dá para criar nada nessa realidade sem destruir. Outro paradoxo. E nós humanos, nas nossas preferências unilaterais, tentamos criar o que queremos sem perder nada. E tudo o que conseguimos é continuar de mãos vazias, pois a roda da vida exige sacrifícios. Não se faz paz sem guerra e não se faz guerra sem haver paz. O universo opera na contradição. Mergulhar na contradição da vida é mergulhar nas contradições do ser e lidar com o fato desagradável que você diz odiar seus pais porque você se importa demais para ignorar eles, ou que você precisa defender uma pauta fervorosamente nos comentários porque no fundo você tem medo de encarar a parte sua que acredita no oposto. Essa é a jornada que uma pessoa com um chamado para conhecer a si mesmo precisa atravessar. Eu não estou aqui querendo dizer que a religião ou a pessoa que gera uma compreensão do divino da terceira fase é superior às outras. Minha intenção é mostrar o quão profundo nós fomos no entendimento de nós mesmos como seres e
como isso afeta a nossa visão do mundo e claramente a nossa visão de Deus. Tudo no mundo é um reflexo que habita nas profundezas do ser humano. A questão é quem tem coragem de assumir que a imagem no espelho é a sua. Busquem conhecimento, rapaziadinha.